Ok, agora vamos ver a forma de Lagrange para a interpolação, né? Interpolação polinomial. Então, como é que era a interpolação? Tem o de x0, né? Tem os pontos x0, x1, né? Etc, né? Até xn, né? Então são n mais 1 pontos, né? E eu quero um polinômio, né? E eu tenho os valores f de x0, né? y0 igual a f de x0, y1 é igual a f de x1, etc, correspondentes, né? E o que que eu quero, né? Eu quero um polinômio, né? Eu quero um Pn de x, né? E esse polinômio, ele tem, né? Ele tem grau n, né? Então tem n mais 1 parâmetros a se determinar. Além disso, esse polinômio, ele passa pelos pontos. Então quer dizer que o Pn de x de i é igual a y de i, né? Para qualquer i, né? I de 0 até n, né? Ok? Então esse polinômio ele tem que passar pelos pontos. E é isso que eu quero. Isso já é bastante, né? Para explicitar o polinômio, ok? Então, com a forma de Lagrange, né? Em vez da gente o polinômio, em vez de escrever o polinômio, né? Como a gente fez como monômios, né? Como uma combinação linear de monômios. Então, a 0 vezes o x elevado a 0 mais a 1 vezes o x elevado a 1, né? Então, vejam que são coeficientes aqui que multiplicam um monômio, né? Então, a 0 é um coeficiente que multiplica o monômio x0, né? A 1 é o que multiplica o x1, né? E o n é o que multiplica o xn. Então, a gente vai escrever o polinômio n de x como uma combinação linear de polinômios de grau n, né? Polinômios de grau n, ok? E esses polinômios vão ser vão ser polinômios de Lagrange, né? Então vamos pegar aqui, ó, L0 de x, né? Mais alguma coisa vezes L1 de x, mais alguma coisa vezes L2 de x, né? Mais pontinhos, né? Mais alguma coisa vezes Ln de x, ok? Agora, para não precisar determinar os coeficientes, né? A gente vai, esse aqui é um polinômio de grau n, né? Esse aqui é um grau, né? Polinômio de grau até n, né? Pode ser um grau até n, né? Então esses são polinômios. Esses polinômios a gente vai ver como determinar eles. Agora, só que a gente vai fazer uma restrição a mais aqui. A gente não quer calcular os coeficientes. Os coeficientes a gente vai pegar direto dos valores de y0, y0, y1, né? Os valores da tabela, né? Tem a tabela dos pontos que a gente quer interpolar, dado x e qual é o y, né? Então x0 corresponde a y0, x1 corresponde a y1, etc. xn corresponde a yn. Então nesses pontos aqui, né? Eu vou pegar esses já são seus coeficientes desses polinômios. Então aqui vai ser y0 vezes L0, y1 vezes L1, y2 vezes L2 e yn vezes Ln, ok? E agora, como que eu vou definir esses polinômios, né? Para conseguir fazer isso. Então vamos pensar o seguinte, ó, se L0, por exemplo, o y0 no y0, né, ele é calculado em x0, certo? Então eu quero que Pn de x0 seja o y0, ok? Então aqui, ó, aqui não aparece y0 em nenhum desses aqui, né? Então eu quero que L1 de x0 seja 0, L2 de x0 seja 0, Ln de x0 seja 0. E quanto que eu quero que o L0 de x seja?
Eu quero que o L0 de x seja 1. Ok? Então, para obter esse polinômio, esse L0 aqui, né? Então a gente vai pensar isso dessa forma aqui, né? No ponto x0, eu quero que ele seja 1 e os demais sejam 0. E esse é o único jeito de eu igualar, né, Pn de x0 com y0. E eu posso fazer isso com os demais, né? Pn de x1 é igual a y1, né? Então quem que eu quero que seja 0? Eu quero que o L0 de x seja 0, né? Porque não tem y1 aqui. Eu quero só que o L1 de x1, né? De x1, L1 de x1 seja 1. Os demais eu quero que sejam todos 0. Então L2 de x1 seja 0, né? Ln de x1 seja 0, ok? Então eu quero que... Então se eu tenho um LK de xi, né? Ele vai ser 0 se K é diferente de I. Ou então ele vai ser 1 se K é igual a I. Então é isso que... É assim que fica, né? Assim que a gente vai construir esses polinômios de Lagrange, né? Ok? Então vamos ver, são polinômios, né? Então eles vão ter, essa é uma função que vai aparecer x, né? Vai ser LK de x, né? Ok? Então como que eu faria aqui para zerar ele, né? Em todos os valores que são diferentes, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero L0, né? Vamos supor que é o L0 de x, né? Como que eu faria para obter, né? O L0 de x ele tem que ser 1 apenas no ponto x0, né? E nos outros pontos x1, x2, x3, xn ele tem que ser 0, né? Ok? Desculpa, é isso, né? Tem que ser 0 em todos os outros pontos. Então vamos fazer ele zerar aqui. Vamos multiplicar por x menos x1. Então no x1, isso aqui vai dar 0. Como multiplica o resto do polinômio, vai zerar tudo. Vamos multiplicar por x menos x2, etc. E vamos multiplicar por x menos xn. Então qualquer ponto aqui, ó, x1, aqui deu 0, então vai zerar. x2, esse aqui deu 0, então vai zerar todo o polinômio. E aqui xn, deu xn, então xn, isso aqui vai ser 0, então vai zerar todo o polinômio, ok? Mas e se ele for x0? Se eu quiser calcular L0 em x0, ele vai ter que igualar a 1, né? Mas na verdade o que vai dar aqui? Vai dar x0 menos x1 vezes x0 menos x2 vezes x0 menos xn. Então, para igualar a 1, vamos dividir por isso aí, né? Dividir aqui por x0 menos x1 vezes x0 menos x2 vezes pontinho, né? x0 menos xn. Então esse é o polinômio L0, né? Vamos construir o L1, né? Então L1, então ele tem que ser 0 nos pontos x0, x2 até xn, né? Então x menos x0, né? Multiplica aqui, então se for x0 isso aqui dá 0, multiplica tudo dá 0, né? X menos x2, né? x1 não, né? Então se x for igual a x2, isso aqui vai dar 0, então vamos multiplicar tudo por 0. Pontinhos, né? X menos xn. Ok? E agora vamos fechar aqui, né? E dividir por o quê? Né? Então se aqui L1 de x1 tem que ser igual a 1. Então a gente vai substituir x por x1. Então vai ficar... O resultado do numerador daria x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos xn. Então a gente vai pôr esse valor aqui, né? x1 menos x0 vezes x1 menos x2 vezes pontinhos x1 menos xn no denominador. E aí a gente montou o L2, ok? O L1, desculpa, né?
Aí é o L2 de... a gente escreve da mesma forma, né? X menos x0 tem que ser igual a 0 em 0. X menos x1 tem que ser igual a 0 em x1. Pontinhos, né? Pulo x2, né? Claro. X menos xn, né? Dividido por... aqui, x2 menos x0, né? x2 menos x1. Pulo x2 aqui, obviamente, né? Senão é dividido por 0, né? x2 menos x2. Pontinho, né? x2 menos xn. Ok? E o último aqui, pontinhos, né? O ln de x, né? Vai ser o que? Vai ser x menos x0, x menos x1, né? X menos x2. Até aqui a gente vai ter que escrever x menos x de n menos 1, né? Ok? E aqui seria xn menos x0 vezes xn menos x1, né? Xn menos x2 até xn menos xn menos 1. Okay? Então esses aqui são assim que a gente constrói os polinômios de Lagrange. Agora, para fazer a interpolação, o que eu faço? Construo esses polinômios e aí os coeficientes já são os y aqui, né, da própria tabela. E vou montar o polinômio interpolador dessa forma aqui, né? y0 vezes L0, y1 vezes L1, y2 vezes L2, mais, etc. yn vezes Ln. Okay? Então é assim que se constrói a interpolação pela forma de Lagrange.